Fala pessoal, hoje eu vou falar sobre valuation, né? Como calcular o valor justo de uma ação. Mas antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, se inscreva e aqui embaixo tem um link com um relatório falando sobre valuation. E vamos lá, né? Como achar o preço justo de uma ação, né? O preço fair. Como é que os analistas, os gestores escolhem uma ação, recomendam comprar, né? Porque às vezes eu venho aqui e dou recomendação de compra de um ativo. O que eu uso, né? Não é simplesmente porque eu gosto da empresa, porque eu acho ela bonita, porque o cartão do banco é legal, não, nada disso. Eu tenho uma análise que me diz que a ação está barata, né? Que é o valuation, né? O valuation nada mais é do que o termo em inglês da técnica que a gente usa para calcular o valor justo de uma ação. Existe uma ciência por trás, né? Existem modelos que são matemáticos, mas apesar de serem matemáticos, né, eles exigem certos inputs. Então, premissas que o analista coloca, né, o crescimento, o que vai acontecer daqui para frente, que deixam esse modelo não tão exato, né? Por isso que a gente vê divergências entre analistas e o que acontece de fato no mercado, mas a gente usa as técnicas, né? E quais técnicas são essas, né? São três formas, basicamente, que a gente pode olhar, né? O valuation por múltiplos, modelo de Gordon e DCF. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira, né, por múltiplos, é a mais fácil assim, para a pessoa física entender, né, e utilizar no dia a dia. Preço-lucro, né, ou PI, né, que é aquela métrica que a gente sempre fala aqui, né, que é o preço, é o valor de mercado da empresa dividido pelo lucro. Né, então a gente vê uma relação de preço-lucro. E o que a gente olha? Né? Olha para a média histórica, olha para o setor, e a gente vê algumas assimetrias, né? Por exemplo, o preço-lucro, o índice preço-lucro dessa ação era 10, sempre foi 10, né? Não aconteceu nada de novo. E o índice a gente vê uma relação de 8 vezes, está descontado. Ele deve voltar para a média, então ele deve subir 20% aí, 25% para chegar novamente na média. Então, esse tipo de relação que a gente olha nos múltiplos, né? Não é só com preço-lucro, a gente pode olhar também o Price to Book Value, né, ou conhecido também como preço sobre valor patrimonial, que nada mais é do que o valor de mercado dividido pelo valor patrimonial da empresa. Então, esse múltiplo é muito mais utilizado em alguns casos específicos, né? Bancos, que tem um book, né, um valor patrimonial grande, dado a carteira de crédito. Construtoras, que têm ativos, então grandes ativos. Então, essa relação é importante para alguns segmentos, não para todos, né? A gente olha para todos, mas para alguns eles são muito representativos, como no caso das construtoras e dos bancos. E a gente faz a mesma análise, né? Se está descontado em relação à média, se tem algum fato novo, então exige algumas premissas, mas é uma forma de se analisar. E o terceiro múltiplo que a gente olha bastante também é o EV/EBITDA, né? O que é o EV? O EV é o valor, o market cap acrescido da dívida líquida da empresa, então você vê todo o valor, né, não só do capital próprio, mas também acresce a dívida. E o EBITDA é uma medida de geração de caixa, né, que nada mais é do que o lucro antes dos tributos, das taxas financeiras, né, dos serviços financeiros, da depreciação e da amortização. Então, o que você vê? Uma relação da geração de caixa sobre o valor da empresa mais a dívida, ou seja, você vê quanto a empresa está gerando de caixa para pagar os acionistas e as dívidas. Então, esse múltiplo é muito mais utilizado para setores que são intensivos de capitais, né? Então, setor que necessariamente precisa de muito capital para crescer, para não ter uma distorção, né? Olhar para o PI e ver uma distorção, a gente olha para o EV/EBITDA e utiliza as mesmas técnicas, né? Para ver se está descontado, se não está, se está perto da média, se tem alguma coisa nova que está distorcendo aí, pode fazer com que esse múltiplo seja maior no futuro. Então, esses são basicamente a visão por múltiplos. Modelo de Gordon, né? Então a gente começa a falar de uma análise um pouquinho mais sofisticada, e o modelo pressupõe que as empresas pagam tudo em dividendos, que você nunca vai vender a ação e que os dividendos vão crescer uma taxa constante. Então, na realidade, isso não existe, mas é muito próximo de alguns setores, como os bancos. Então, o que você faz é trazer um valor presente dos dividendos crescendo uma taxa constante, e aí você consegue achar o valor justo dessa empresa. Então, é uma maneira bacana também de olhar. E a terceira, né, que é a mais utilizada pelos analistas, né, pelos gestores, é o DCF. Né? Todo mundo fala de DCF, né, que é o desconto do fluxo de caixa, que é o valuation mais completo. Né? O que é isso? Quando eu faço um modelo via DCF, o que eu estou fazendo? Estou pegando uma empresa, estou projetando linha a linha para o futuro. Então eu projeto para os próximos 10 anos a receita dela, linha por linha de receita, como é que ela vai crescer, qual que vai ser a variação de preço, o custo, despesa
operacional, né, despesa com pessoas, despesas financeiras, tributos, chega no lucro líquido, faz projeção de balanço todo, do fluxo de caixa inteiro da empresa. Aí, a partir do 10º ano, né, no futuro, eu perpetuo, né, crio uma empresa lá que ela vai se manter crescendo abaixo das taxas até o infinito, pego todo esse valor, né, e trago o valor presente para uma taxa, né, para o que a gente chama de WACC, que é o custo ponderado do capital, para ver quanto vale essa empresa hoje, né? Então eu vou fazer minhas projeções, ver se alguma coisa que eu estou vendo o mercado não está vendo, acho o valor desse fluxo inteiro e comparo, né? Vou ver exatamente, a ação valeria R$60, por exemplo, nesse modelo meu aqui, e a mercado ela está 40. Bom, tem um belo upside, com certeza eu vou recomendar. Mas, como eu disse, valuation depende muito, é muito exato, né? É uma ciência que é exata e humana ao mesmo tempo. Ela depende de você entender bem o negócio, estar próximo da empresa, tentando entender se de fato o que você está colocando no seu modelo é aderente à realidade, porque é uma das coisas mais importantes para conseguir ter análises assertivas. Então é isso que a gente faz. Quais delas eu uso? As 3. Então você tem que usar todas, a V por valuation, né? Você consegue fazer um DCF, você olha também quando cabe, né? Faz um modelo de Gordon, usar os múltiplos também o tempo inteiro. Então você tenta olhar todas essas informações para ter a melhor análise possível. Para quem está começando, para quem gosta, né? Começar pelos múltiplos é muito interessante, é simples de fazer. Então é só pegar as métricas de lucro, de geração de caixa, de dívida, tudo isso que tem no próprio release das empresas, né? Só entrar no site do RI e ver, e valor de mercado. Então isso é bem bacana e as outras com o tempo vocês vão evoluindo. Bom, pessoal, era isso. Lembrando que tem aqui embaixo, né, o link para baixar o relatório falando sobre valuation. Se vocês gostaram do tema, escrevam também que eu faço mais vídeos sobre valuation. Muito obrigado e até mais.